cheia do Espírito Santo. Como o Novo Testamento indica a maneira em que recebemos o Espírito Santo, ok? Aleluia. A maioria de vocês sabe, mas alguns parece que conforme os anos vão passando, eles vão esquecendo, vai caindo na lembrança de tal maneira que Deus tem que vir. A igreja a igreja do Apocalipse diz assim: lembra-te, 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 lembra-te e lembra-te. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, que é isso que acharam, diz um sonoro amém. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Vamos parar aqui, porque nós vamos para o capítulo 12 também. Eu acho que eu deveria ter feito o capítulo 12 depois o 14, mas vamos lá. 12 e 10. A outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-la. Então, chegando aí, fechando os 9 dons do Espírito Santo, Paulo vai dizer que Deus deu a um dons de cura, dons de milagres, dons da fé, dom da palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. A outro foi dado profecia, outro discernimento de espírito, foi nós falamos semana passada. A um, Deus deu variedade de línguas, e a outro, o dom e a capacidade de interpretar essas línguas. Nós vamos ver o que é, então, esse dom de línguas. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Depois falaremos sobre a interpretação de línguas, ok? Vamos lá, então. Sobre o dom de línguas, o tão falado, amado, desejado, e às vezes rejeitado, negligenciado, e às vezes com suspeita na igreja cristã. Na igreja cristã não me escandaliza, né, que alguém ficar com suspeita sobre o dom de línguas. O que me escandaliza é dentro de uma igreja pentecostal, as pessoas ainda ficarem meio, e o que isso significa? Nós vamos ver hoje algumas coisas interessantes. Só que tem uma coisa muito especial, diferente do dom de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom de cura, os dons de milagre, os dons de discernir espíritos, os dons de operações, o dom da fé e operações de milagres, diferente de todos esses dons. O dom de línguas e o dom de interpretação não existia. Não há um relato no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento sobre esses dons. Se você lembrar, todos os dons que eu preguei aqui, eu procurei explicar ou no Antigo Testamento, ou nos Evangelhos a partir da pessoa e da obra de Jesus. Vocês notaram isso ou não notaram isso? O dom de línguas e o de interpretação, ele nasce com a igreja de Cristo. E ele surge no dia de Pentecostes. Eu vou repetir isso. Vai começar assim. O dom de línguas e o dom de interpretação, ele surge, possivelmente eles sejam mencionados por último por causa, de repente, até por isso. Não havia até o Pentecoste, até Atos capítulo 2, esse fenômeno de línguas estranhas e interpretação de línguas. Até esse dia não tinha esse sinal. Tanto as línguas quanto a interpretação de línguas não possuem paralelo com os outros dons. Nunca ocorreram antes da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Nunca havia ocorrido essa manifestação espiritual de línguas ou de interpretação antes da manifestação, da vinda do Espírito de forma efusiva no dia de Pentecostes. Desse modo,
Não poderei discorrer com vocês, como fiz com os outros dons, olhando o Antigo Testamento ou mesmo os Evangelhos, para buscar uma explicação, porque nós temos diante de nós, nesses 2 últimos dons, algo extremamente inusitado, novo. Não há precedentes na história. Nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. 1 Coríntios, deixa o capítulo 12 aberto, verso 10. Há outro discernimento de espírito, há variedade de línguas, e há outro a capacidade de interpretá-la. Vamos tratar agora do dom de variedades de línguas. No grego é geneglosson, variedade de línguas. Onde vem glossolalia, né? O dom de línguas aqui é glossolalia. Daqui a pouco eu vou falar sobre glossolalia, xenolalia. Daqui a pouquinho eu vou falar esses nomes estranhos aqui. E não é língua estranha, tá? É grego mesmo, tá bom? Não estou falando em língua estranha, fica tranquilo. É só grego. No grego é geneglosson, de onde vem glossolalia. Línguas. E alguém vai falar sobre se é línguas estáticas ou línguas idiomáticas. Se Deus me dá graça, eu entrarei nesse assunto. Considerando que é uma manifestação do Espírito Santo, considerando que essas línguas aqui é a manifestação do Espírito Santo, não existe limitação sobre as línguas faladas. A expressão espiritual é de tipos variados. A manifestação espiritual de tipos variados, línguas estranhas. Os 2 termos estão no plural, línguas variadas. Então, é uma manifestação espiritual de tipos variados. A variedade de línguas é um dom. É uma manifestação particular do Espírito Santo. Só aqui já era para a gente estar chorando já. Eu vou repetir de novo. O dom de línguas, a variedade de línguas, ele é um presente, ele é uma dádiva de Deus. É uma dádiva divina. É um presente dado por Deus mediante o seu Espírito. O dom de línguas, ou a manifestação do dom de línguas, é um dom particular do Espírito Santo. Como acontece com os outros dons espirituais, é uma distribuição que o Espírito realiza individualmente. Corra os olhos no verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ai, agora como é que eu vou falar isso? Falando, né, cara? Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Assim como acontece com os outros dons espirituais, o dom de línguas é uma distribuição que o Espírito realiza de forma individual, como ele quer, como lhe apraz, o verso 11 que a gente acabou de ler. Portanto, não se trata de um dom que todos têm. Não é eu que estou dizendo. Não é a tua escola teológica que está dizendo. É Paulo que está dizendo. A um ele dá o dom de línguas, a outro a interpretação, a outro ele dá outro tipo de dom. Não são todos que têm o dom de línguas. Nem todos possuem ou possuirão o dom de línguas. Qualquer exegese simples já está dizendo. A um deu este, a outro deu outro. Logo, não são todos que têm. Todos podem vir a ter. Mas se isso for a vontade soberana e livre do Espírito Santo. Então, o dom de línguas é uma situação sine qua non, que todos têm que falar, que todos têm que ter.
bom que todos tenham. Paulo vai deixar isso bem claro no capítulo 14, verso 5. Eu quisera que todos vós falassem em línguas estranhas. Mas ele sabe que tem o desejo humano e a soberania de Deus. Eu não sei como é que Jesus tem tanta dificuldade com isso, cara. Eu não sei porque que eles ainda acham que tem todo... Tá, mas deixa eu expor primeiro o texto, depois a gente dá-lhe pau e as críticas conforme o Espírito lhe apraz. Variedade de línguas é um dom ou uma manifestação particular do Espírito. Ele dá a certo indivíduo. Ele dá individualmente a quem ele quiser. Portanto, não se trata de um dom que todos têm. Mais adiante, Paulo deixa isso bem claro. Olha que diz o verso 30 do capítulo 12. Paulo vai deixar isso muito claro, muito explícito. Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui são perguntas retóricas e a resposta lógica é um sonoro não. Não são todos que falam línguas. Não são todos que interpretam. Não são todos que têm dom de cura. E está tudo certo. Não tem nada de errado. Você não é menos crente, menos espiritual, porque você não profetiza na igreja, ou porque você não cura os enfermos. Isso, você deve procurar esses dons. Mas eles são dados de forma soberana. Bendito seja o nome do Senhor. O nome já está dizendo, dom é um presente, é uma dádiva. Portanto, o dom de línguas é um dom particular do Espírito Santo. Ele dá particularmente para o indivíduo que ele quiser. Aí já vai, primeira grande verdade, nem todos possuem ou possuirão os dons de línguas. É um dom particular. Não é dado a ermo, assim. Eita, nós. Eu conheço até casal que fala a mesma língua. Eu conheço igrejas inteiras que falam a mesma língua. Porque o ambiente onde foram vivendo, assim, ó, tu não é crente, se tu não falar, tu tem que falar. Daí o cara pensa assim, meu Deus, eu quero ser salvo, eu amo Jesus. E quando vê, para não se sentir inferior ou desprezado, ele vai, pá! E fala a mesma língua que a esposa, que o marido, que o pastor, etc e tal. Eu vi isso, mas isso acontece aqui na minha redondeza. A soberania, nem todos falam em línguas. A soberania do Espírito Santo manifesta-se em línguas por meio de um indivíduo. É um dom ou uma manifestação particular do Espírito. Olha de novo o verso 10 do capítulo 12. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de Espírito, há variedade de línguas, há outro a capacidade de interpretá-la. Paulo está dizendo, olha, Deus dá de forma particular, de forma individual, a certo indivíduo específico. Ele dá a quem ele quer de forma sobrenatural e soberana. Um dos maiores pregadores que tem me influenciado nos últimos anos é o John Piper. John Piper, por 50 anos, pediu o dom de línguas. Na igreja dele, acredita em dom de língua, tem gente que fala em línguas, e o John Piper nunca falou língua estranha. Ele queria, ele disse que chorou, jejuou, pediu a Deus. Está tudo certo, tem que pedir mesmo. Eu quero algo de Deus, eu vou pedir a Deus. Eu quero algo de Deus, eu vou a Deus. Eu vou a pessoa certa a pedir. Mas Deus é soberano, dá se quer. Ok? Então essa é a primeira grande verdade que eu gostaria de falar. Nem todos possuem ou possuirão esse dom. Então fica tranquilinho, você não é uma anomalia. Se você não fala, você não é uma anomalia. Você é uma anomalia se você despreza, se você não crê. Você é uma anomalia se você é indiferente para esse dom, porque esse dom é o dom do Espírito Santo. É a manifestação visível do Deus invisível. A anomalia é desprezar, desrespeitar, desacreditar. E pior ainda, é acreditar isso a esoterismo, ao luciferianismo, a coisas diabólicas, a forças ocultas, maléficas ou enganadoras. E isso sim é pecaminoso.
Isso sim é uma anomalia. Em momento algum, Paulo diz que essas línguas não são de Deus. Paulo vai regular, porque parece que os cristãos em Corinto, eles supervalorizavam o dom. E interessante que Paulo não vai dizer que esse dom não é de Deus. Ele vai dizer que ele tem forma de ser exercido na igreja com ordem, com decência. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu gostaria de lançar luz sobre o dom de línguas é que uma coisa é a experiência de Atos 2, outra coisa, distinta e diferente, é o que está sendo tratado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ok? Há uma distinção. Atos 2 e 1 Coríntios 14 são experiências distintas. Precisamos reconhecer que há uma importante diferença entre as línguas que aconteceram na vinda do Espírito Santo e as línguas como dom individual do Espírito. Os cristãos às vezes fazem uma bagunça assim. Em Atos 2 é a vinda do Espírito Santo. E tem línguas, tem fogo, tem sinais e maravilhas. Outra coisa é a língua como dom que o apóstolo Paulo está falando. Em Atos 2, os 120 começaram a falar das grandezas, das maravilhas de Deus, em línguas idiomáticas. O texto está dizendo isso. Naquele lugar, na cidade de Jerusalém, por causa das festas do Pentecoste, vieram judeus de tudo quanto é lugar. Do Pôncio, da Capadócia, da Bitínia, de Cirene. Veio de 17, se não for a memória, 17 países distintos. E quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e mais aqueles homens que estavam junto com algumas mulheres no cenáculo, eles começam a falar na língua idiomática daquelas nações ali representadas. Ali é línguas idiomáticas. Embora lá esteja a xenolalia, né, ou xenolália, ela é sinônima. Xenolalia e glossalia, elas são sinônimas. O que faz a diferença é o contexto que está dizendo. O que é idioma e o que é uma língua estática. O que é a língua espiritual e o que é uma língua de idioma que existe de forma humana. Que diz, é o contexto, lá diz que eles falaram em línguas dos idiomas e das nações ali representado. Só que aqui em 1 Coríntios 12, essas línguas variadas, e vai interpretar essa língua no capítulo 14, olha que diz o texto, verso 2, 14, 2. Pois quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistérios com Deus. Essa língua aqui não é uma língua idiomática. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, também não é a língua dos anjos, tá bom? Quando Paulo fala no capítulo 3, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ali é apenas uma questão hipotética. É uma forma de falar hipoteticamente. Ele não diz que os homens falam em língua dos anjos. Então os reformados olham para os pentecostais carismáticos e dizem, eles dizem que falam em língua estranha. Nenhum pentecostal diz ou afirma em seus compêndios de teologia que nós falamos em língua dos anjos. Aquilo ali é uma forma hipotética de Paulo dizer. Ainda que alguém conheça toda a ciência, todo o entendimento, tenha fé para transportar montes, ainda que pega todos os seus bens e dê aos pobres, ainda que fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada será. Momento algum é dito que as línguas como dom espiritual, que Paulo está dizendo aqui, é uma língua angelical. Ninguém diz isso, desculpa. Isso é desonestidade intelectual, isso é desonestidade teológica, isso é uma difamação para cima dos pentecostais. Pentecostais entendem que as línguas que eles falam são uma línguas que Deus dá pelo poder do Espírito Santo. E ele fala em mistério com Deus. Fala de forma que a mente não entende. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então, deve ficar bem claro que o que acontece em Atos 2 é uma coisa, o que acontece em 1 Coríntios 12,
As línguas de Coríntios é uma coisa, e as línguas de Atos 2 é outra. Eu precisava falar sobre isso, porque me parece que alguns irmãos não conseguem compreender isso e acabam fazendo uma tremenda confusão e não conseguem compreender o que a Bíblia fala acerca desse dom, o dom de línguas. Nas epístolas, como notamos, falar em línguas não é raro, é referido ou incluído como uma experiência contínua na vida dos crentes. As línguas pertencem à vida contínua, tanto de oração como de louvor. Tanto de oração como de louvor. Esse é, obviamente, o dom de línguas, um dom controverso. Tanto naquela época, porque os coríntios achavam que quem era espiritual falava em muita língua estranha. O homem pneumático, o homem espiritual é aquele que fala bastante língua do culto. Esse é o grande problema de Corinto. Paulo vai dizer assim, não, o homem espiritual não é aquele que fala muita língua estranha no culto. O homem espiritual é aquele que ama. O homem espiritual é aquele que opera os dons do Espírito Santo num vínculo não de exibicionismo ou de aparecimento, mas para a edificação do seu próximo. O homem pneumático, o homem espiritual não é aquele que tem muitos dons ou todos os dons, mas aquele que exerce os dons para a fama, para a glória de Jesus e para a edificação do seu povo. Se era controverso lá, tu imagina hoje. A preferência peculiar dos coríntios por essa manifestação é o que está por trás de todo o argumento do capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios. Assim, depois de alistar várias manifestações igualmente visíveis e extraordinárias do Espírito, Paulo conclui, incluindo a manifestação favorita deles, dos coríntios, junto com a sua parceira, a interpretação. Dom de línguas e o dom de interpretação, eles andam meio que juntos. Assim como acontece com a profecia, no que se segue. Há informações suficientes para nos dar uma ideia razoavelmente boa de como Paulo entendia, então, as línguas estranhas. O seguinte parecer é certo e verdadeiro. Preste bem atenção. O que é esse dom de línguas? Em primeiro lugar, é uma fala inspirada pelo Espírito. Isso fica explícito tanto na lista do capítulo 12, verso 7 e também no verso 11, quanto mais tarde no capítulo 14, verso 2. Capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Verso número 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. Então, em primeiro lugar, para Paulo, o que são as línguas estranhas? É uma fala inspirada pelo Espírito. É uma palavra inspirada pelo Senhor. Eles que falam no poder do Espírito, na autoridade do Espírito, capacitados pelo Espírito. Segundo lugar, as regulamentações a serem apresentadas adiante sobre esse uso. Olha que diz o capítulo 14, 27 e 28. Olha que Paulo vai falar sobre essa regulamentação desse dom. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olhe baixinho. Então, Paulo diz que essa manifestação, em primeiro lugar, é do Espírito, e segundo, que ela seja exercida segundo a vontade de Deus. Que vocês não transformem o culto cristão numa baderna, numa bagunça. Que aquelas pessoas que entrem no culto de vocês não pensem que vocês estão tudo louco. Se não tem quem interprete as línguas estranhas, fale baixinho. Seja comedido. Seja comedido. Essa é a ideia.
deixando claro que o falante não está em êxtase ou descontrolado, porque tem alguns levianamente, olha aqui para mim, tem alguns ensinadores que de forma leviana e maldosa, acho que quando um pentecostal está falando língua estranha, está descontrolado. Ele está em êxtase, ele perdeu a capacidade das suas faculdades. Eu não sei o que eles pensam. E imaginam eles. É bem o contrário. Os falantes devem falar cada um por sua vez e permanecer em silêncio se não houver ninguém para interpretar. Paulo deixa isso bem claro, meus irmãos. Paulo entende as línguas estranhas como manifestação espiritual, mas que não nos colocam, não nos deixam desajuizados, descontrolados, sem domínio de si, abduziu a minha capacidade de raciocínio, de inteligência, como se eu estivesse em transe. Assim. Não sei, acho que o pentecostal, acredito que eles, quando falam dos pentecostais, acho que eles são tão retardados. Quando o Senhor vem, então... Terceiro lugar, é uma fala essencialmente inteligível para o falante, ininteligível. É uma fala essencialmente ininteligível para o falante. Capítulo 14, verso 14, olha que diz aí a Bíblia Sagrada. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqueles que falam em língua estranha, eles oram em língua estranha, estão orando ao Senhor, eles estão falando ao Senhor, eles estão orando de forma genuína, estão orando de forma verdadeira, eles estão falando diretamente a Deus de forma misteriosa. A mente não acompanha, mas o espírito humano, ele é fortalecido, bendito seja o nome do Senhor. Ela é inteligível, não apenas ao falante, mas também àqueles que estão ouvindo, verso 16. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que diz? Ou seja, aqueles que falam línguas estranhas não entendem a linguagem, e aqueles que ouvem também não entendem essa linguagem, a não ser se haja o dom de interpretação. Todavia, não sei se vocês conseguiram detectar no verso 15, quem fala em línguas ora em espírito e ele bendiz em espírito. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Olha que é demais. O dom do espírito, o dom de línguas estranhas, que não tinha no Antigo Testamento e não tinha nos Evangelhos. Ele é dado, ele é apresentado após o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes. E ele tem esses dois grandes propósitos. Fazer com que o cristão ore em espírito e louve a Deus em espírito. Ou seja, o dom de línguas é um dom extremamente devocional. Aliás, tem duas manifestações do dom de línguas. O primeiro é esse, devocional, para orar e bendizer ao nome do Senhor. Aliás, em Atos capítulo 2, o povo veio para ver o que acontecia, mas eles estavam falando das maravilhas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, alguém está bendizendo as maravilhas de Deus ali em oração ou algumas ações de graça, e quando algum intérprete, não é que há uma palavra de profecia para outra pessoa, mas aquilo que ele está falando de Deus é tão poderoso que edifica os demais se tiver interpretação. Uau! Então, os dons de línguas têm dois tipos, um para devocional e outra de forma ministerial. Quando há intérprete, o dom de línguas, então, ele tem esse ministério de serviço. Ele edifica as outras pessoas, porque explica o que o indivíduo que está ali falando língua estranha está orando, aleluia, o que está cantando diante de Deus, algo maravilhoso da graça do Senhor. Todavia, é ininteligível para o falante e é ininteligível também para os ouvintes. Ele não sabe, e quem ouve também não sabe, e é por isso que então fale baixo ou que tem intérprete. Que em silêncio aí. Em quarto lugar,
é uma fala dirigida basicamente a Deus. Do 14:2, a gente já leu, vou só repetir. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus. Para que desprezar o dom de línguas? Se Paulo está dizendo que esse dom nos capacita a falar de forma misteriosa, espiritual, direta com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, queridos irmãos, se fosse uma língua angelical, o diabo sabia. Os demônios são anjos caídos, mas esse dom do Espírito, o diabo não entende, os demônios não entendem, os cristãos não entendem, o falante não entende, mas aquele que tem a mente de Deus, que é o Espírito, que penetra todas as coisas, nos capacita a falar coisas poderosas, direta, com o nosso Pai Celestial. Aleluia! É uma ferramenta poderosa, gloriosa, em que o nosso espírito e que o nosso eu fala com o nosso Pai de forma profunda, profundamente espiritual, uma intimidade gloriosa e poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fala diretamente a Deus. Verso 14, olha que diz o texto: porque se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato, eu falo com Deus. O Senhor me capacita a falar num idioma e me expressar coisas que a língua humana não consegue. Olha só, já notou que a gente tem coisas que a gente não consegue pensar sobre Deus? Pensa sobre a Trindade, dá um bug, não é assim? Pensa sobre a natureza humana e divina de Jesus. Pensa sobre a tentação de Jesus e a impecabilidade de Jesus. São coisas que não... A tentação foi real, mas ele não podia pecar. Dorme com um barulho desse. A nossa mente é fraca demais. O Espírito de Jesus nos dá um dom que está além da capacidade da imaginação e da mente, mas nos coloca de forma gloriosa diante desse Deus que é todo santo, todo mistério e todo glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que eu não consigo falar com a minha língua portuguesa, aquilo que eu não posso expressar em inglês, espanhol e francês, Deus me capacita a ter uma intimidade, a ter uma oração. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele, somente Ele entende. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, que coisa gloriosa. Aleluia, aleluia. É dirigida basicamente a Deus. Verso de número 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Verso de número 28, do capítulo 14. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Aqueles que falam em línguas, falam com Deus. Por que eu vou brigar? Por que eu vou fazer uma teologia sistemática contra línguas, se o apóstolo Paulo não é o plantador da igreja da Pirimpimboca? É o santo apóstolo Paulo que está escrevendo que aqueles que falam em línguas falam com Deus de forma gloriosa e misteriosa. Aleluia! Eu falei para vocês que tente plantar uma igreja e você vai ver que o diabo existe, que o diabo é real. Tente cuidar de homens, de pastorear uma família, você vai ver que os demônios existem. Tentem revitalizar uma igreja. Eu falei para vocês quando estava falando sobre isso. Eu quero todas as ferramentas que Deus tem à minha disposição. Eu preciso de tudo que o céu tem. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz 3 coisas positivas sobre o falar em línguas estranhas, cuja compreensão se dá melhor à luz da discussão sobre a oração e louvor. Verso de número 13 ao 17. Paulo diz 3 coisas importantes, de forma positiva. Número 1, tal pessoa está falando com Deus. Tal pessoa está falando com Deus. Tal pessoa, não é eu que estou falando, é Paulo que está dizendo, tal pessoa está falando com Deus. Número 2, o conteúdo de tais falas são mistérios falados pelo Espírito, não é pelo homem, é pelo Espírito. A capacidade dada pelo Senhor, pelo Espírito. Tal fala pelo Espírito, em terceiro lugar, tal fala pelo Espírito é ainda descrita como
edificante para o falante. Aqueles que falam em línguas estão se edificando. Eu não consigo entender com a mente, mas a minha fé é fortalecida, eu sou encorajado, eu sou animado, eu sou fortalecido. Carnal não entende, ímpio não entende, demônios não entende, pagãos não entende. Bendito seja o nome do Senhor. Mas de onde ele tira tanta força? Mas de onde ele tira tanta graça? Alguns é porque receberam essa capacidade de orar. É um plus na oração. O dom de línguas é uma ferramenta do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo não está proibindo o uso do dom de línguas na igreja. Ele está regulamentando, pois havia os que se excederam, como a gente viu aqui. Olha que interessante a posição de Paulo. Pega aí o pastorzinho que tu gosta da internet e pega Paulo dizendo. Número 1. Olha que Paulo diz no capítulo 14, verso 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Claro que ele vai falar muito mais que profetizar em outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem. Mas ele não é mentiroso. Paulo não é um enganador. Paulo não é um falso apóstolo. Paulo é que nem Jesus. Quando Jesus dá um beijo em Judas, diz, amigo, por que vieste? Acho que Jesus está mentindo ali? Chamou Judas de amigo. A amizade é unilateral. Tu pode não me reconhecer, mas eu te reconheço. Tu pode não me respeitar, mas eu te respeito. Jesus olha para Judas e diz, amigo, a que vieste? E ele com um beijo trai o Salvador. Paulo também é do mesmo espírito. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Porque olha o que o dom significa. Olha a importância. Olha a capacidade. Olha o poderio disso, olha essa ferramenta gloriosa. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas, que todos vós falassem em mistérios com Deus. Olha a forma que ele anseia, deseja, almeja que a igreja tenha esses dons espirituais. Capítulo 14, verso 26, olha o que ele diz. Que fazer, pois, irmãos, quando vocês vos reunirdes, quando vocês se ajuntarem para a adoração, para o culto, aqui ó, princípio regulamentador do culto. Não aconteceu com John Knox, tá? Que fez o princípio regulamentador do culto. O que deve ser os elementos do culto, o que não deve ser elementos do culto. Não foi a capela de Westminster que classificou isso, é a Bíblia Sagrada que classifica isso. Quando vocês se reunirdes, um tem salmo, outro tem a doutrina, outro traz revelação. Aquele outro traga o quê? Língua. E outro traz a interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Faz parte da adoração. Olha como Paulo, ele não está dizendo que não devem falar em língua estranha, ele está regulamentando. Ele diz, pelo contrário, quando você se reunir, que haja essas manifestações do Espírito. Ele não está negando, ele não está desprezando. Ele está apenas regulamentando, dizendo que se tiver línguas que têm interpretação. Mas não está negando a existência. E número 3, verso 39, 14 e 39. Olha aqui diz o texto. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Eu não sei como é que as pessoas leem esse texto. E não proibais que falar. Eu vou desligar para não chamar ele. Para mim é um homem piedoso. Eu amo o Paul, um cara incrível. Na igreja dele, se tu fala em língua estranha, tem um obreiro que vai correndo. Olha o cara, não pode. Falar línguas estranhas. Não proibais falar línguas estranhas. Quem que eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus? O fluxo natural desse texto não me permite uma interpretação diferente. Mas era para aquele tempo, para a era apostólica. Não, Paulo não está dizendo que é somente no tempo. Depois que eu morrer, acabou. Não está dizendo isso. Momento algum diz sobre isso. Paulo está dizendo, procurai com zelo, meus irmãos, o dom de profecia
e não proibais o falar em outras línguas na igreja. Não me interessa que ele tenha PhD, RD, doutor em divindade, não me interessa. Estudou errado, estudou para pior ainda. No grego, isso aqui significa, sabe o quê? No grego, não proibir. Sabe o que significa não proibir? Não proibir. É isso, não proibir. Propósito do duplo do dom espiritual, do dom de línguas. Propósito duplo do dom espiritual. Falar espiritualmente coisas misteriosas com Deus, como a gente já viu no verso 2, verso 14, capítulo 14. E edificação pessoal, né? Edifica a si mesmo. E, segundo lugar, a edificação da comunidade quando a oração e o louvor são interpretados. Então, dois grandes propósitos do dom de línguas. Edificação pessoal e quando tem interpretação de línguas, a edificação da igreja, porque compreendeu aquilo que aquele irmão e aquela irmã falaram acerca de Deus. Ok? Deu para entender? 1 Coríntios capítulo 12 diz, e o último dom é esse, um é dado a variedade de línguas, o outro a capacidade para interpretá-las. O último dom do Espírito Santo, listado por Paulo, é a interpretação de línguas. Hermeneia glosson. Interpretação, onde vem hermenêutica, né? A interpretação. Este é igualmente um dom para um indivíduo, a outro interpretação de língua, um dom individual. Paulo pergunta retoricamente também no verso 30, tem todos os dons de interpretação? Sugerindo que a interpretação de línguas é um dom ou uma manifestação individual do Espírito Santo. Essa é a parceira óbvia das línguas. Interpretação em línguas deveriam andar juntos. Interpretação e dom de línguas deveriam ser siameses, tinham que ser gêmeas. Essa é a parceira óbvia das línguas, justamente por causa da ininteligibilidade das línguas estranhas. Embora o termo de Paulo pudesse ter um sentido próximo de tradução, também pode significar pôr em palavras. Interpretação é essa capacidade de pôr em palavras. Nesse contexto, provavelmente, significa expressar claramente, para o benefício da comunidade, aquilo que o falante de língua disse. A capacidade não é de interpretar, traduzir assim sílabas e verbos, não, é algo misterioso aqui também. Essa interpretação é a capacidade de discernir aquilo que significa. Já vi isso acontecer. O cara falou 2 sílabas e o intérprete trouxe uma frase, um texto. Essa é a ideia, meus irmãos. Os indícios da análise subsequente do capítulo 14, 5, verso 13, 27 e 28 indicam que esse é também um dom de fala inspirada pelo Espírito. A interpretação de línguas é uma fala também dada pelo Espírito. Alguém fala em línguas, alguém discerne o que falou e fala também em Espírito, mas fala na forma que as pessoas conseguem compreender. Os versos, capítulo 14, versos 5, 13, 27 e 28 indicam também que pode ser dado tanto ao falante de línguas quanto ao outro. Alguém que fala em línguas pode receber a capacidade de interpretar. Você pode ver isso no verso 27, 28, verso 13, verso 5. Aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Tanto que fala pode receber esse dom de interpretar, como também outro irmão na igreja pode receber o dom de interpretação de línguas. Preste bem atenção porque eu vou falar e aqui eu vou estar encerrando. Vou ver se eu vou estar encerrando. Vou estar encerrando mesmo. O próximo saiu só por sair. Sabe aquela impressão que sai branca? Preste bem atenção e aqui eu vou encerrar. A interpretação de línguas é uma operação
acima da mente. Olha que eu vou falar isso aqui. A interpretação de línguas é uma operação acima da mente, concedida pelo Espírito Santo. A interpretação de línguas se dá numa língua conhecida. Porém, não há nenhuma compreensão racional do que a língua anterior declararam. Porque ela é estranha, eu não sei. A interpretação é algo milagroso. Aquele que interpreta não possui mais conhecimento do que o glossolálico sobre o que foi dito. O que ouve, o que interpreta, sabe tanto quanto o que fala acerca daquele idioma. O intérprete simplesmente fala. Quem interpreta é o Espírito Santo. Quem vai interpretar uma língua não é que ele dominou, foi para uma escola de línguas estranhas, de glossolalia, aprendeu vogais, consoantes, não é isso que está acontecendo. A ideia do dom de interpretação é que esse também fala movido pelo Espírito Santo, e quem interpreta é o Espírito do Senhor, que usa esta fala interpretativa e gloriosa, bendito seja o nome do Senhor. E aqui está a dificuldade. Ela é divina, é por isso que tu não consegue tentar racionalizar isso. Não é matemática, isso não é geografia, isso aqui não é história, isso aqui não é ciência. Isso aqui é a obra de Deus e a manifestação do Deus invisível, bendito seja o nome do Senhor. Ao contrário da interpretação de uma língua estrangeira na fala comum, nenhuma habilidade humana é requerida. Naturalmente, como no falar em línguas, deve haver a utilização da boca e dos lábios. E como na profecia, uma pessoa deve começar a falar na sua língua nativa, porém que se diz na interpretação, vem fundamentalmente de um campo além da mente humana. Não é o que o intérprete compreenda o que é dito, não é que o intérprete compreenda o que é dito na língua e assim revele o seu conteúdo. Não é nada disso. Ao contrário, a interpretação é totalmente do Espírito Santo. Não é que o cara está falando, entendi esse idioma. Não é essa a ideia. Não é a ideia. A ideia é que eu fui capacitado por uma fé de, com ousadia no Espírito, interpretar o que o outro falou, porque eu vou falar e o Espírito Santo interpreta o que eu estou dizendo. É diferente de interpretar um idioma, o inglês, o espanhol, em que tu está vendo ali, tu está sabendo o que está acontecendo. É dado por inspiração. Assim como a língua é inspirada pelo Espírito, a interpretação de línguas é uma interpretação totalmente inspirada. É uma fala e uma interpretação milagrosa, sobre-humana e inspirada simultaneamente. Está sendo dada diretamente de Deus. Eu fiquei racionalizando, mas talvez seja isso, não, mas isso aqui. Não é isso. É alguém que impulsionado pelo Espírito Santo, bendito seja. E é isso que os homens ficam loucos. Eles querem botar Deus numa caixinha de sapato e querem estudar Deus, as coisas de Deus. Isso é uma impossibilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Para terminar, o dom de interpretação de línguas é de suma importância nas igrejas, pois sem a interpretação espiritual, as línguas devem permanecer caladas na comunidade. A interpretação de língua sozinha é a chave para que a comunidade desvende a profundidade das coisas proferidas do Espírito. Esses dons que o Senhor dá são de suma importância para a igreja do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estão disponíveis. Eles estão disponíveis. Eles estão disponíveis. Eles estão disponíveis. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Tomei alguns minutos de vocês, mas era necessário. É extremamente necessário. É extremamente necessário. Olha aqui para mim. Talvez, aqui é o pastor falando da igreja de forma pastoral, que redundância, né? Pastor, talvez, por experiência de causa, conhecer o rebanho. Talvez, olha aqui para mim. Talvez. Nós temos tanta fraqueza. Talvez. Nós temos um cristianismo tão fraco. Um cristianismo tão tacanho, de cristãos
cujas carnes decidem, cuja carne vence eles, derrota eles, literalmente os esbofeteiam. É ira, luxúria, lascívia, pornografia, pensamentos impuros. Talvez porque nos falta os dons do Espírito para orarmos de forma mais eficaz, para conversarmos com Deus de forma mais poderosa. A igreja é uma organização, sim, a igreja é um organismo, uma organização, mas a igreja é o corpo vivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou aqui só conjetando, talvez a nossa fraqueza em evangelismo e missão mundial esteja porque nos falta essas ferramentas espirituais que fazem a igreja estar mais empoderada. Talvez você é viciado em Netflix, em jogo de computador, em jogos de videogame. Você ainda é um viciado e não consegue ver a necessidade do mundo perdido, porque te falta uma oração mais poderosa, uma conversa, tu e Deus, de uma forma que vocês nunca oraram. Talvez a gente não alcance o mundo perdido, porque a gente ainda está numa vida na miséria, apenas da casca, apenas da visão humana. Nós precisamos de um revestimento do Espírito para orar com eficácia, com poder, para as coisas sobrenaturais. Talvez, eu estou aqui só pensando, porque há tanta fraqueza na oração, porque há tanto desânimo na oração. Abrem a orar com o Espírito, eles falam de forma direta com Deus, mesmo que não compreendam o que está acontecendo. Alguém já me disse para mim: tu é um milagre, Leon, tu é um milagre, cara, porque tua mente é estranha, tu é um cara totalmente complicado, mas tu interpreta a Bíblia de forma poderosa, tu aconselha pessoas de forma poderosa. Eu sei que eu sou extremamente limitado, mas eu possuo um ser dentro do meu coração que é ilimitado. Vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer. A igreja só pode operar na face dessa terra no poder e na autoridade do Espírito Santo. Aleluia! Nós oraremos mais, nós oramos melhor, nós agiremos mais, nós teremos mais poder, mais graça. Aleluia! Quando fomos uma igreja revestida do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, Espírito, nós te amamos. Vem, Espírito Santo, nós te amamos. Aleluia! Não podia entrar aqui no texto, a gente podia ficar umas 2, 3 horas falando sobre isso. Paulo disse que orava mais do que todo mundo. Paulo, ele era o cara que mais orava em línguas estranhas. Mas também Paulo era dirigido pelo Espírito. Ele está indo para a Ásia, o Espírito diz: não vai para a Ásia, vai para outro lugar, vai para a Bitínia, vai para a Macedônia. E daí ele está indo para a Macedônia, ele evangeliza. Daqui a pouco o Espírito guia novamente para a Ásia, porque a Ásia está capaz. Ele falava em língua estranha, ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele está no navio para ser preso, o Senhor visita ele: olha, Paulo, vai acontecer um naufrágio, mas fica tranquilo, ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. Ele gozava de uma estreita comunhão com o Senhor. Paulo conhecia o céu pelo lado de dentro. Ele diz no capítulo, se não for memória, Coríntios, capítulo de número 15, ele diz: eu conheço um homem que foi ao terceiro céus. Aleluia. Ele conhecia o terceiro céu, a habitação de Deus, onde está o Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu conheço o céu do lado de dentro. Paulo conhecia o céu do lado de dentro. Mas ele e Deus eram muito íntimos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, mas eu quero te encorajar. Não tenha medo dos dons espirituais. Não tenha medo das manifestações do Espírito. Tenha medo do pecado. Tenha medo da tua carne. Tenha medo de pecar contra o Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 23, diz: não entristeçais o Espírito Santo, a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tenha medo de entristecer o Espírito, de magoar o Espírito. O que entristece o Espírito Santo? Pecado, idolatria, iniquidade, luxúria, lascívia, pornografia, imoralidade sexual. Isso entristece o Espírito Santo. Mas não tenha medo do Espírito. Aleluia.
não tem coisa mais demoníacas do século 21 do que termos compêndios doutrinários, homens pregando contra a manifestação do Espírito. Só tem um que odeia e detesta a manifestação do Espírito, é Satanás, porque o Espírito, o nome já está dizendo, é Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito de poder, Espírito de autoridade. O Espírito de Jesus nos leva a orar, o Espírito de Jesus nos leva à santidade, o Espírito de Jesus nos leva à verdade. Não tenha medo de abrir-se para o Espírito. Eu vou deixar isso para a semana que vem. Como receber uma vida abundante, como ter uma vida abundante no Espírito. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Deus, eu quero as coisas dos céus. Aleluia. Interpretação de línguas. É interessante que no Antigo Testamento tinha interpretação de sonhos. Lembra José? Lembra Daniel? Interpretação de sonhos, de visões, mas de línguas não tinha. Mas Deus nos dá essa capacidade. Eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, eu recebi variedade de línguas em casa, sozinho, orando ao Senhor. E eu fui para a igreja, e eu levantei assim, comecei a falar alto na igreja assim. Eu abri a boca, e a boca da Fátima, que era uma diaconisa da minha igreja, uma profeta muito usada da mão de Deus, abria a boca simultaneamente. Eu fechava a boca, e ela fechava, uma coisa louca. Nossa, eu estava racionalizando, eu estava entendendo tudo. Eu abria a boca falando em línguas e ela falava em português o que eu estava falando. Era uma coisa... queridos irmãos, que coisa gloriosa essas experiências. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, dons de cura, dons da fé, dons de milagre, dom de variedade de línguas, dons de interpretação de línguas, dons de discernir espírito, dons espirituais. É a manifestação do Espírito Santo na seio da igreja. Qual dom você necessita? Qual dom você quer? Buscai com zelo os melhores dons. Quem dera todos falassem línguas estranhas. Não proibais as línguas estranhas na igreja, disse Paulo. Feche os olhos, peça ao Senhor. Ele é vivo, Ele é real, Ele está aqui essa noite. Pai bendito, há semanas eu tenho pregado a Tua palavra, Senhor. Dá o dom à Tua igreja. Uma igreja sem os dons é uma igreja incompleta. Uma igreja sem os dons espirituais é uma igreja incompleta. É uma igreja defeituosa, Senhor. Oh, Senhor, porque, Senhor, o pé não pode dizer para a mão, não preciso de Ti. Os olhos não podem dizer para a boca, não preciso de Ti. Nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros e de todos os dons. Os dons são variados, mas é o mesmo Espírito que atua e age no meio de todos, Senhor. Dá o dom da fé a esse irmão que está pedindo, meu Senhor. Dá o dom da fé, dá o dom da cura divina, dá o dom de milagres, dá o dom, Senhor, de discernir espíritos, dá o dom de línguas ao teu filho, à tua filha que há meses, anos, há semanas que pedem. Dá o dom, Senhor, de interpretar essas línguas, dá o dom, Senhor, da sabedoria, o dom do conhecimento. Ó Deus, para este irmão, para essa irmã, enche Mário Quintana dos dons espirituais, reveste a liderança da igreja, os obreiros da igreja, com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça. Pai, todo medo, todo desprezo, Senhor, toda desconfiança para as coisas que vêm de cima, para as coisas que vêm do alto. Ó Deus, esse medo, a zombaria não é de hoje. Lá em Atos 2 zombavam dizendo que a igreja estava bêbada, embriagada. Zombavam, Senhor, da manifestação do Senhor. Orando, orabassuri, arabaxanda, alamas. Deus, tira todo medo, Senhor. Tira todo medo, Senhor. Tira todo medo, ó Deus, do coração do teu filho. Que sejamos uma igreja aberta para as tuas operações, para as tuas manifestações, para o teu agir, para o teu realizar em nosso meio, Senhor.
Ó Deus, no nome de Jesus, dá-nos seriedade, responsabilidade, santo temor para essa área, Senhor, vivermos e existirmos como igreja, no nome precioso do Senhor Jesus. Eu oro pelo teu filho e tua filha, Senhor, e eu peço por revoluções e por manifestações espirituais do trono da tua graça, ao coração da igreja da Mário Quintana, Senhor, no nome bendito de Jesus. Enche as crianças, enche os jovens, enche os adolescentes, enche as famílias inteiras, casais, Senhor, enche do teu Espírito, Senhor, enche o teu povo com o teu poder e com a tua graça, Senhor, para louvor da tua glória e graça, assim como tu veio sobre a igreja primitiva e a revestiu, e ela saiu por toda parte pregando e anunciando o evangelho. Reveste a Mário Quintana com poder e autoridade, Senhor, para que possamos anunciar a tua glória e o teu nome, Senhor, nesse bairro, Senhor, na cidade de Porto Alegre, no nosso estado tão carente, Senhor, de uma manifestação genuína e verdadeira, Senhor, do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por esta série que nós estamos encerrando, por tantas verdades aprendidas da tua palavra. Pai Celestial, dá-nos de ti mesmo, dá-nos de ti mesmo, dá-nos de ti mesmo, dá-nos mais de ti, ore, dá-nos mais de ti, Senhor. Dá-nos mais de ti, Senhor, dá-nos mais de ti, dá-nos mais de ti. Compartilha, Senhor, da tua presença, compartilha da tua graça, compartilha, Senhor, das tuas manifestações gloriosas. Ó Deus, no nome de Jesus, dá-nos mais de ti, que a Mário Quintana seja inundado pela tua presença, que a Mário Quintana seja revestida da tua presença, meu Senhor. Dá-nos mais de ti mesmo, Senhor. Ó Deus, e que nós venhamos morrer para nós mesmos cada vez mais. Não nos permite viver e operar apenas na sabedoria e no conhecimento humano. Não nos entregue, Senhor, ao mercê do nosso próprio coração, mas dá-nos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor, é a nossa oração essa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada dom que tu compartilhou com a tua igreja, por cada manifestação que tu dotou a tua igreja, Senhor. Tu não, ó Deus, nos deixou órfão. Tu não nos deixou, Senhor, desguarnecidos, Senhor, de ferramentas e capacidades para operar enquanto aguardamos o teu regresso, Senhor. Tu nos capacitou, Senhor. Tu nos fortaleceu, Senhor. Tu nos muniu, Senhor, para que enquanto aguardamos a tua segunda vinda, Senhor, batalhamos da forma correta, trabalhamos da forma correta, exercemos o ministério cristão da forma correta, Senhor. Muito obrigado, Jesus. No teu santo nome, Jesus, oramos. Fica conosco hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, glória, louvor, adoração, ações de graça pelo século dos séculos. Aleluia. 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 Levanta as mãos para cima, sim, para receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. E o povo de Deus diga...